Salve, salve meus lindos, Davi Noronha aqui mais uma vez, Papo de Harmonia, falando um pouquinho para você sobre escala maior e escala cromática. Ah, Às vezes o músico ele tem a ideia de que ele não precisa saber esse tipo de coisa. Cara, se você não souber isso, você não cria música. A música é feita com notas. E se você não conhecer as notas e a relação que elas têm entre si, você nunca vai conseguir criar música de verdade. Você nunca vai ter liberdade para fazer música. Improvisar, então, esquece, você não vai conseguir. Porque você precisa entender a relação que as notas têm umas com as outras. Você precisa conhecer as escalas, isso é o básico, isso é o básico. Eu vejo músico que às vezes ele pega um instrumento e outra coisa, entenda, nesse canal você já deve ter percebido que eu nem falo muito de instrumento. Porque o instrumento ele te exige uma técnica referente ao instrumento, mas a música é outra coisa. Aqui a gente está falando sobre música. Então, quando você desenvolver isso que a gente fala aqui, aí você vai para o seu instrumento e você vai arrebentar a boca do balão. Aí você precisa de uma revistinha, um professor bacana, não importa qual que vai ser o seu meio, mas você precisa sacar de música, você precisa sacar de harmonia. Você precisa entender o que você está fazendo. Você não deve ser um papagaio, um músico papagaio, que só repete o que alguém te falou. O cara falou que é para fazer a posição um, a posição 2 e 3, e aí você acha que tá ok. Não tá ok. Não tá ok, você tá limitado. Então aqui a nossa proposta é te libertar e fazer com que você desenvolva a sua musicalidade e que você crie o seu próprio som. Que você tenha as suas próprias características dentro do seu som. Isso é o que todo músico busca, saca? E eu tô aqui para tentar ajudar e eu também tô buscando o meu próprio som. Então hoje nós vamos falar sobre a escala maior natural e a gente vai falar sobre a escala cromática. Então eu vou começar falando aqui, ó, sobre a escala mais básica que eu sei que você já conhece. E nós vamos partir dessa. Escala de Dó maior. Então a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Chegamos no Dó novamente. Então eu quero que você observe, eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? Eu coloquei essa escala para ela ser a nossa base. Então nós vamos usar essa escala como base para a gente entender a escala cromática. Cromática vem de gradual. Gradual, entende? Por exemplo, eu tenho um azul clarinho e eu quero fazer esse azul ficar escuro gradualmente. Isso é cromatismo. Na música, na nossa música aqui, ocidental, as notas são divididas de meio em meio tom. E é esse meio em meio tom que acho que muitas pessoas ainda não entenderam ou talvez nem saibam que existe. E a gente vai aprender isso hoje. Então, olha essa escala. O Dó e o Ré são pretos. O Mi é vermelho, percebeu? Isso tem um porquê. Pensa assim, ó, as notas que estão de vermelho não têm sustenido. Por enquanto, depois elas vão ter. Mas por enquanto elas não têm sustenido, ok? Então, ó, Mi e Si, que são as duas notas que terminam com a vogal I, não tem sustenido. Então, me responda, depois do Dó eu tenho Dó sustenido, tá? Depois das notas pretas tem sustenido, depois das vermelhas não tem, beleza? Então, depois do Dó, Dó sustenido. Depois do Ré, Ré sustenido. Depois do Mi, Fá. Mi não tem sustenido na escala cromática. Na escala cromática. Então, depois do Mi, Fá. Depois do Fá, Fá sustenido. Depois do Sol, Sol sustenido. Depois do Lá, Lá sustenido. E depois do Si, Dó. Beleza. Então, essas são as notas que existem aqui pra gente ocidentalmente. Lá pro Oriente, acho que eles têm mais alguns microtons semióticos que não, eu nem manjo disso. E a gente não usa isso. Ou usa, mas não sabe que usa. Então, vamos olhar a escala cromática aqui, ó. Então aqui não está pintado, mas aqui as notas estão todas escritas. Percebam. Depois do Mi e depois do Si, não tem sustenido na escala cromática. Repita comigo. Na escala cromática, não tem Mi sustenido e não tem Si sustenido. Em outras escalas, tem. Beleza? Só para não ficar dúvida. Então, essa é a escala cromática. E agora a gente vai aprender o que é meio tom.
ou semitom. Meio tom e semitom é a mesma coisa, você chama como você quiser, não importa. Meio tom ou semitom é a menor distância entre as notas. É a menor distância entre duas notas. Então, percebam, do dó para o dó sustenido, elas estão ligadinhas. Se elas estão ligadas, é semitom ou meio tom. Do dó sustenido para o ré, o dó sustenido não está ligado no ré. Olha aqui. Dó sustenido está ligado no ré, então semitom. O ré não está ligado no ré sustenido, tá? Semitom. Sempre que tiver ligado é semitom, beleza? Ou meio tom. Agora pensa, meio mais meio dá 1. Então, um tom é igual 2 semitons. Percebam, quando eu falei semitom, eu disse que eram notas ligadas. Então, por exemplo, aqui, vou tentar apontar. Aqui eu tenho dó. Aqui eu tenho dó sustenido. Então, do dó para o dó sustenido é semitom. Eles estão ligados. Agora, do dó para o ré é um tom. Então, o que é um tom? É quando você tem dois semitons, ou seja, quando fica uma nota no meio. Percebe que tem um dó sustenido no meio? Sempre que ficar uma nota no meio, então você tem um intervalo de um tom. Então, para ter um tom, tem que ter uma nota no meio. Então, olha aí, essas são as notas que existem. Decora. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá. Isso você precisa decorar. Precisa decorar, não tem como. Então a gente sabe que semitom é quando é do lado, tom é quando eu dou um salto. Percebe? Tem um salto, fica uma nota no meio. Vamos continuar. Então olha aí, ó, exercício. Do dó sustenido para o ré sustenido, eu tenho um tom ou semitom? Tem um tom. Por que eu tenho um tom? Porque aqui, ó, tem uma nota no meio. Eu tenho um ré no meio. Se eu tenho uma nota no meio, é tom. Se eu não tenho nenhuma nota no meio, é semitom. Beleza? Do si pro dó sustenido, eu tenho um tom ou semitom? Tem um tom, porque tem uma nota no meio. Se tem uma nota no meio, é um tom. Legal. Então, essa é a escala cromática. Fechou? Decora a escala cromática, lembra dessa escala, porque na escala maior a gente vai precisar saber a cromática para entender a estrutura da escala maior. Então agora vamos falar sobre a estrutura da escala maior. Ainda vou usar como base a escala de Dó maior. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que eles perceberam? Eles perceberam que essa é agradável. Eu não sei se eu já falei sobre a história dos modos gregos. É uma aula, eu vou deixar aqui ó, um link. Eu queria que você assistisse essa aula, a história dos modos gregos, que vai falar sobre como é que Pitágoras desenvolveu essas notas aí. É bem legal, aconselho muito você a assistir aquela aula, e depois volta para essa, ou assistir essa, depois vai para aquela, fica à vontade. Mas então, nós temos aí, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí se a gente for fazer aquela conta, então, ó, do Dó pro Ré eu tenho tom. Por quê? Porque lembra que depois do Dó tem Dó sustenido? Aqui não está aparecendo ali. Mas, ó, então do Dó pro Ré eu tenho um tom. Do Ré pro Mi eu tenho um tom, porque depois do Ré também tem um Ré sustenido. Agora, do Mi pro Fá eu tenho semitom, porque depois do Mi não tem sustenido. Ou seja, trocando em miúdos, a escala maior ela obedece essa regra ó, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então eu tenho dois tons, semitom, depois eu tenho três tons e outro semitom aqui. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Usando essa distância, percebe que tom e semitom é a distância entre as notas. Semitom é colado, tom tem um espacinho. Eu desenhei uma régua obedecendo esses espaços. Semitom eu deixei a régua assim, tom eu deixei a régua assim. E eu coloquei em cima das notas. Olha o que acontece. Então aí eu tenho uma régua, ou um pente, não sei como você quer chamar isso. Ele está apontando para as notas. Obedecendo aquele esquema de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí eu coloquei essa régua começando de Dó. E olha as notas que ela me deu. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, continua para cima.
Agora, observem o que acontece se eu coloco essa régua em cima do Ré, começando do Ré. Olha só, o que que ela me gerou? Ré, Mi, Fá sustenido, porque ela obedeceu àquela distância de tom. Então, Mi mais um tom, Fá sustenido. Então, com essa fórmula, a gente vai perceber que outras escalas, começando de outras notas, elas vão ter outras formações, vão entrar notas diferentes. Então, ó, na escala de Ré, a gente teve aí Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. E aí continua, Mi, Fá sustenido. Então percebam, na escala de Ré a gente teve um Fá sustenido e um Dó sustenido, porque eu respeitei a estrutura do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Observem muito bem como é que eu montei essa estrutura aí, é bem simples. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão agora para o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram vai ter disponível para vocês um PDF com todas as escalas maiores naturais. Escala de Dó, escala de Ré, escala de Mi, escala de Fá, escala de Si bemol, Mi bemol, todas as escalas estão lá. Vocês vão fazer esse mesmo esquema que eu fiz aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vocês vão fazer em todas as escalas e vocês vão decorar as escalas. Tem que decorar. Se você não decorar as escalas, você... Ó, presta atenção. Tem muito músico que ele é refém de desenho. Como assim desenho? Por exemplo, tem baixista que ele acostuma assim, ó. Escala maior, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Então ele vai fazer a escala de Dó, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Vai fazer a escala de Sol, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Aí se a gente pergunta para ele quais são as notas da escala, não sabe. Se você não souber as notas da escala, você vai ter problemas. Presta atenção, você vai ter problemas. Então, decore as notas. Use e abuse desse PDF. Se possível, imprima ou copie, não sei como você vai fazer, vários. Presta atenção, essa é a nossa base para a gente desenvolver e chegar num nível avançado. Cara, se você não tiver um bom alicerce, você vai desmoronar, entendeu? E o nosso alicerce são as notas. As notas é que criam as melodias e as melodias que vão criar as harmonias. Então, para a gente ter um bom papo de harmonia, se a gente não souber as notas, a gente não vai conseguir conversar aqui legal, ok? Então, decore as escalas. Agora, olha só. Assista Malhando a Escala Maior. Malhando a Escala Maior é uma videoaula que eu preparei para a gente treinar os conteúdos dessa aula. Então, presta atenção. Se você for assistir lá agora, não vai adiantar nada. Não vai ter a menor graça. O que você vai fazer agora? Você vai imprimir ou você vai copiar esse PDF e você vai decorar as escalas. E depois, nessa aula, malhando a escala maior, você vai treinar, porque essa aula ela vai colocar as escalas com uma nota a menos. E ela vai perguntar qual que é a nota que está faltando. Se você não souber as escalas de cor, você não vai conseguir fazer. Então, decore tranquilo, mas decore bem. Gaste seu tempo, seja aplicado, porque eu tenho certeza que isso vai fazer você mudar o seu know-how. Ok? E é isso aí. Pessoal, dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, manda direct para mim no Instagram, tá? Porque no nosso canal você não vai conseguir falar. Então, manda no Instagram que eu já vou ver na hora a sua dúvida e eu já te respondo assim o mais rápido possível, beleza? Então, estou disponível, estou à disposição. Sintam-se à vontade para mandar suas perguntas, fazer suas colocações, sugestões, enfim. Tamo junto. Esse é o nosso Papo de Harmonia. Até mais, galera. Aquele abraço. Fui!